Graça e paz, querido. Deuteronômio, capítulo 8, Moisés diz: E guardarás todos os mandamentos que o Senhor vos ensinou. E se lembrarás que o Senhor o fez passar por esse deserto 40 anos, para saber aquilo que estava no seu coração, se guardaria os mandamentos ou não, para humilhar, para provar e para saber aquilo que estava no seu coração. Exame de coração. Quando o povo sai do Egito, o Senhor o conduz pelo deserto. E a Bíblia diz que o Senhor levou para provar o coração, para examinar o coração. Queridos, há lições no deserto, né? No deserto há lições. E existem desertos individuais e existem desertos compartilhados. Os desertos individuais são os desertos que nós mesmos entramos, ou que Deus nos conduziu, mas conduziu a nós, e que entramos sozinhos. São momentos que nós passamos, momentos de lutas, momentos de dificuldades, momentos de enfermidades, momentos de perda de emprego, momentos de perda de alguma coisa preciosa, mas é um deserto individual. E existem desertos compartilhados, ou seja, às vezes nós entramos numa dificuldade e levamos pessoas juntos, ou pessoas entram e nos levam, nós vamos com aquelas pessoas. Existem desertos por conta da tolice, da falta de vigilância. Nós não percebemos que estamos envolvidos com pessoas que nos levariam para um deserto, para um lugar de dificuldade. Desertos, academia de Deus. Tem desertos que é Deus nos treinando. Jesus, em Mateus 4, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. Mas antes dele ir para o deserto, ele escuta: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então Deus não nos leva para um deserto sem antes revelar quem somos e quem ele é e o propósito do deserto. Por pior que seja o deserto, ele vai nos ensinar lições tremendas. O deserto é um lugar de dores. A palavra deserto no hebraico, ela significa devarim, ela significa lugar de visões, lugar de miragem, e também ela significa lugar do sobrenatural, de gerar do nada. Vem do verbo bara, que é o primeiro verbo que é usado em Gênesis, que diz: e criou Deus bara, ou seja, criou do nada, criou do que não existe. Então o deserto é lugar de criar do que não existe, de criar do nada. E o deserto, ele esconde lições do deserto. O deserto é como se fosse uma matéria escolar, uma disciplina escolar, em que não dá para ser aprovado sem tirar a nota máxima, sem tirar a nota para aprovação. Não dá para ser aprovado no deserto sem passar por ele. E o texto diz: para ver o que estava no seu coração. Ou seja, não é Deus vendo o que estava no coração do ser humano, mas é o próprio ser humano ver, o próprio ser humano se conhecer. O deserto, querido, ele vai revelar o nosso interior. Às vezes as pessoas se acham tão justas, tão perfeitas, tão boas, e quando nós passamos num determinado tempo, um determinado deserto, uma determinada afronta, aquilo revela o nosso coração. E bom para o homem é se conhecer, para poder se humilhar e se arrepender. O deserto aprova ou reprova quem está passando nele. O deserto promove ou destitui, né? O deserto é uma academia de Deus para treinamento de um propósito. Está passando no deserto? Vença o seu deserto. Aprenda as lições no deserto. E a pior lição do deserto é não aprendermos
e precisar voltar outra vez. Não entendermos que fomos conduzidos por alguém por tolice, por infantilidade, por não vigiarmos. Então, se está vivendo um deserto, aprenda. Só saímos do deserto depois de aprimorados, depois das lições aprendidas e aprovados. Fique com essa palavra, creia que o Senhor está te conduzindo nesse deserto. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essa mensagem para que outros sejam abençoados. Graça e paz, paz, paz.